uma bebezinha aqui, sendo desenhada, sendo construída, sendo formada pelo Senhor. Então estamos nós duas hoje aqui ministrando aos corações. Se eu abaixar muito o microfone é porque ela quer falar. Desde o ventre ela já está querendo profetizar, gente. É coisa impressionante. Ela também é um milagre do Senhor, né? 10 anos sou casada com meu esposo. E a gente só se preveniu no primeiro ano. Depois disso, está nas mãos do Senhor. Quando foi nesse último ano, nós já estávamos, o Senhor sempre prometendo, né? Sempre falando sobre filhos e prometendo o tempo certo do Senhor. Eu já tinha feito todos os exames, para mim não aparecia nenhuma dificuldade. Aí o Felipe começou a fazer exames no ano passado, preocupado, né? E realmente começou a aparecer uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Falei, meu Deus amado, alguma coisa está impedindo o que o Senhor quer fazer. Teve um dia que eu tive um sonho, uma batalha espiritual. O Senhor me falava para repreender o espírito de morte sobre o meu ventre. E eu comecei a clamar grandemente. Foi uma noite inteira de batalha espiritual no mês de dezembro, o mês da minha gravidez. Aí foi rapidamente, o Senhor prontamente trouxe esse milagre no meu ventre. Antes de sair, o Felipe ia fazer uma confirmação de um exame mais complicado, porque os primeiros exames já tinha dado que poderia ser a esterilidade do lado dele. Estava marcado um exame mais complicado, que é aquele exame assim que vai vistoriar tudo mesmo. Mas eu engravidei antes dele precisar fazer esse exame. Então graças a Deus por isso. Então milagre e tempo oportuno do Senhor, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos mais uma vez exaltar e glorificar o Teu nome. É uma honra estar aqui nesse lugar, Senhor. É uma honra porque é a Tua casa, é onde o Senhor é honrado, onde o Senhor é glorificado, onde o Senhor é bem visto, onde o Senhor é bendito, onde o Teu nome é sobre todo nome aqui nesse lugar. Senhor, eu quero me submeter minha casa, minha família, submeter meu ministério, Senhor, totalmente aos Teus pés agora, Jesus. Eu quero honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome acima do meu nome, acima de todo nome. Quero dizer a Ti, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu e minha casa servindo ao Senhor. Sejam as Tuas palavras na minha boca, Senhor, seja o Senhor a tocar nos corações, fazer a Tua cirurgia espiritual, fazer aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã, levantar aqueles que o Senhor quer levantar, convidar aqueles que o Senhor veio convidar aqui, Senhor, para esse particular. Que o Senhor possa usar a minha boca como uma voz profética, Senhor. Que o Senhor, pela Tua misericórdia, possa trazer, Senhor, a Tua palavra como espada a dividir, Senhor, a alma, o espírito, as juntas e as medulas, e tornar os Teus propósitos aptos a serem cumpridos em cada vida aqui. Que se abram os ouvidos para ouvir a Tua mensagem, a mensagem que o Teu Espírito tem a dizer às igrejas, e que esta igreja seja mais uma vez convocada aos planos celestiais. Que esta igreja mais uma vez seja inserida naquilo que o Senhor está fazendo. Que essa igreja mais uma vez receba, Senhor, dos decretos e dos papéis aos quais o Senhor quer entregar para o cumprimento dos Teus propósitos na terra. Que o Senhor possa achar este lugar como um lugar de compromisso com o Teu coração e com a Tua presença. E que o Senhor possa usar cada servo e cada serva aqui, cada filho e cada filha, para os Teus ricos propósitos, para a glória e o louvor do Teu santo nome, Senhor. Envia os Teus anjos aqui nesse lugar, Senhor, que haja proteção plena sobre todos nós, sobre a nossa casa. A minha casa lá seja guardada, Senhor, com os meus animais e tudo que me diz respeito. Meu ventre seja coberto com o Teu sangue. E que o Senhor possa efetuar aqui por intermédio do Teu poder, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer em cada uma das vidas. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz em Jeremias 29:11 que os planos do Senhor para nós são, os pensamentos e os planos do Senhor para nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim desejável. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós pensamos no nosso íntimo, por muitas vezes nossa boca não falou, mas o Senhor já sondou os nossos corações e Ele sabe os planos e os sonhos do nosso coração, às vezes que estão ocultos para nós mesmos. Tem coisas que estão lá no nosso inconsciente, que estão lá guardados, escondidos até mesmo da nossa consciência. Não subiu ao nosso coração ainda, não subiu à nossa consciência. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele é tão poderoso que ele sonda as profundezas do coração de Deus, mas ele também sonda as nossas profundezas.
E o Espírito Santo de Deus faz esse casamento. É um casamento glorioso do nosso coração com o coração de Deus. Dos planos ocultos para nós mesmos, dos planos ocultos de Deus. O Espírito Santo de Deus sonda nosso coração, ele visita. Constantemente o seu povo está sendo visitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o exímio examinador dos corações. E existe uma batalha que ocorre todos os dias pelo nosso coração. Não apenas uma batalha externa de nós, uma batalha que envolve os seres espirituais que nós acreditamos. Como igreja do Senhor, sabemos que o Senhor, ele tem o seu inimigo, né? Ele acha que é inimigo do Senhor. O Senhor matará ele com o sopro de sua boca no dia determinado pelo Senhor. Mas verdadeiramente ele é um opositor aos planos de Deus. Ele é chamado Satanás, aquele que vem para roubar, para matar e para destruir o povo de Deus. Aquele que não obteve êxito no seu plano primordial de ser como Deus e agora se levanta contra o povo que carrega a imagem e semelhança de Deus. Eu e você somos o povo que carrega a imagem e a semelhança de Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Povo que carrega os pensamentos de Deus. Povo que carrega também no seu coração os propósitos do eterno. A palavra de Deus diz em Malaquias que o Senhor, ele tem um memorial acerca das nossas vidas. Um memorial a qual ele escreve e envia os teus anjos para cada um de nós, para que possa escrever os nossos dias. E nenhum dos nossos dias estão perdidos, estão a esmo. Muito pelo contrário, o Senhor está com os seus anjos ali anotando um memorial sobre as nossas vidas. Um memorial do povo de Deus. A qual vai chegar lá naquele dia final em Apocalipse, quando vai desenrolar os planos de Deus, Apocalipse 20, 21, vai mostrar o Senhor abrindo o seu livro e comparando os nossos memoriais e os nossos nomes no livro da vida. Existe uma batalha que ocorre também dentro de nós mesmos. E a palavra de Deus vai dizer, Paulo vai dizer que essa batalha, né, Romanos 7, Romanos 8, Paulo vai dizer que existe uma batalha que ocorre constantemente do miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele termina capítulo 7 de Romanos dizendo isso. Porque ele vê dentro dele um desejo por fazer coisas e por viver realidades e planos e sonhos que não são esses planos e sonhos que nós vemos que estão dentro do coração de Deus, a qual o pastor Dani falou hoje. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas o sonho que Deus colocou no coração dele certamente não vem de um homem natural, um homem carnal. Um homem carnal, ele quer viver as coisas para sua riqueza, para o seu prazer, gostaria de estar nos melhores lugares, poderia sonhar ir para Dubai, mas para a África. Quem é que sonha pisar na África e gastar seus dias morrer na África, se não é um sonho que vem do coração de Deus? O nosso eu natural não aspira por essas coisas. O nosso eu natural deseja coisas que são naturais, que são carnais, que são desse mundo, que são daqui da agora, que são do nosso bel prazer, que são para a nossa própria glória, para o nosso próprio êxito, para o nosso próprio prazer e que não correspondem aos planos de Deus. Mas existe também no nosso coração a porção que Deus derrama dos seus sonhos. E isso está em guerra aqui, está em guerra em mim. Está em guerra constantemente pelo êxito, o êxito profissional, o êxito familiar, o êxito pessoal, aspirações pessoais, que por muitas vezes não glorificam a Deus. E não têm o fim de glorificar a Deus. E não chegam ao lugar que se deve chegar. Que lugar que se deve chegar? Aos pés do nosso glorioso Rei Jesus. Tudo que nós vivemos, nós cantamos aqui hoje. Todos os tronos, todos os governos, todos os domínios são do Senhor. Ele é nome sobre todo nome. Nós precisamos aprender a amar o Senhor dessa forma, ao ponto de que nossos êxitos pessoais, as nossas glórias pessoais, os nossos méritos, os nossos ministérios, a nossa profissão, os nossos estudos, tudo que diz respeito à nossa vida, esteja contribuindo para os planos do eterno. Ainda que por muitas vezes seja necessário que a gente renuncie, que a gente entregue títulos, que a gente entregue méritos, que a gente entregue aquele sonho que nós queríamos muito. Sabe que com essa gravidez também eu passei por muitos processos antes de engravidar. E um dos momentos eu entreguei, antes de engravidar,
o sonho de ser mãe aos pés do Senhor. Por muitas vezes nós desejamos tanto um filho e fazemos dele o nosso ídolo. Nós desejamos tanto subir de cargo numa profissão e de repente o nosso cargo está se tornando o nosso ídolo. Por muitas vezes nós desejamos tanto uma família, que é tudo bem para Deus ter uma família e ter o sonho de se casar, uma mulher solteira se casar, um homem solteiro se casar, e de repente, facilmente o nosso coração já coloca aquela esposa e aquele esposo no lugar do Senhor e nós tornamos a nossa casa, a nossa família, os nossos amados, os nossos ídolos. Por muitas vezes um animal pode se tornar o lugar de um ídolo nas nossas vidas, conquanto que a gente dê tanta glória e honra para aquele serzinho do que ao Senhor, e não façamos com que tudo que nos diz respeito seja voltado para Ele. Vocês estão comigo? Esse é plano do Senhor, é nos ensinar a sua beleza de tal forma que todas as outras belezas, é nos ensinar a sua glória de tal forma que todas as outras glórias não sejam comparadas a Ele e ainda assim sejam entregues a Ele. Então eu tenho o desejo que a minha vida seja cada vez mais gloriosa, mas não por mim, mas porque eu quero entregar essa glória maior para Ele. Eu quero conquistar mais coisas do que eu conquistei, eu quero estudar mais do que eu estudei ontem, eu quero me envolver mais nos mistérios de Deus, e não porque eu quero ter uma referência no meio dos homens, não porque eu quero que aquilo seja glorioso para mim, mas porque eu quero cada vez mais dar glória para Ele, com tudo que eu sou. Esse é o caminho da maturidade cristã, esse é o caminho do cristão, esse é o chamado para o filho e para a filha de Deus. Embora nós tenhamos as nossas aspirações pessoais, e Deus nos dá com muito prazer, é como um pai que deseja dar boas coisas aos seus filhos, assim é Ele. Jesus vai falar assim sobre o Pai Celestial. Se o pai natural sabe dar coisas boas para o seu filho, que o pai se irrita, o pai natural se irrita, dá uns tapas, dá bronca, às vezes sai do eixo. O Pai Celestial não vive por emoções. O Pai Celestial vive por propósito. Ele ama desmedidamente, Ele ama de forma que é incompreensível, incomparável. Não é por aquilo que a gente acerta ou a gente erra, é porque Ele é amor. Ele é amor. Então o pai sabe dar coisas boas aos seus filhos. O pai gosta de mimar filhos. O pai por muitas vezes vai nos dar coisas que nós não vamos achar que aquilo ali, mas que propósito tem aquilo? O propósito de alegrar o teu coração. Por muitas vezes vai ser por isso que Ele vai fazer, para alegrar o teu coração e saber que Ele é bom, para testemunhar sobre a bondade dEle, para testemunhar sobre o quanto Ele é amável, o quanto Ele é bom pai de amor. Mas Deus nunca faz nada sem propósito. Ainda que seja para nos testemunharmos que Ele é bom, mas ainda assim, o Senhor faz tudo com propósito. Então, com essa mensagem que aqui nós temos, eu vou ler várias passagens, mas o tema principal está numa passagem que é uma dura passagem e difícil. Eu não queria não, eu falei, Senhor, tem certeza que a gente vai falar isso? Mas o Senhor falou, vai sim, vai falar isso. Então, lá em Mateus 9, essa aqui vai ser só uma introdução. Mateus 9 vai mostrar a gente começando no Novo Testamento, porque Jesus, Ele é a referência maior. A nossa referência maior é Jesus. Ele é a imagem de Deus o Pai revelada a nós. Ele é quem nos dá a total salvação. Sem Jesus nós não podemos fazer nada, né? Nós não vamos alcançar nada. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o Filho unigênito do Pai que veio para que nós viéssemos a participar da família celestial. Então nós não somos mais agora convidados a viver uma vida como servos, como servas apenas. Não, Ele veio para nos resgatar como filhos. Então o unigênito, Ele agora se torna o primogênito. E Ele agora Ele devolve para o Pai muitos irmãos. E Ele devolve isso com alegria. E para que Ele possa nos receber junto dEle, nos levar ao Pai como muitos irmãos, Ele nos banha com o sangue dEle da cruz. Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser mencionado. Tudo começa nele, Ele é o meio de todas as coisas e Ele é o fim também. Então não tem nada, eu não posso começar nada no Antigo Testamento sem começar apresentando gloriosamente o nome de Jesus e como Ele demonstrou tão grande salvação em sua vida, como um homem, e tudo aquilo que Ele ainda representa para nós, como um homem celestial assentado na destra de Deus o Pai hoje, pleiteando causas nossas pessoais, para a glória do nome do Pai. Jesus, quando estava vivendo aqui na terra, a inauguração do seu ministério, ela veio com sinais e maravilhas. Então o pastor Dani falou hoje aqui, confirmando tudo que estava sendo ministrado em meu coração. As curas e os sinais do Senhor, elas têm um propósito. Elas estão anunciando sobre alguém.
Elas estão falando sobre o coração de alguém. A intenção de Deus curar os povos não era apenas para que os povos saíssem curados da presença dele, não. Ele queria, era um sinal que Deus estava operando no meio do povo para que o povo pudesse crer em Jesus e eles pudessem se arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Mudar de uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, mas agora para uma vida com propósito. Então as minhas próprias realizações pessoais, as curas, as maravilhas, os milagres, os sinais que me acompanham os que creem, fazem parte de um propósito maior. E elas estão testemunhando sobre um reino que é superior. Então não é sobre mim, não é sobre apenas o quanto eu sou amado, mas sobre o reino de Deus em execução na terra, buscando alcançar ainda outros semelhantes a mim, que ainda não conhecerão o Senhor e que precisam, através da minha vida, em contato com a minha vida, agora passar a conhecer ao Senhor. Então eu carrego os sinais, eu carrego as maravilhas, eu carrego o mover de Deus para o outro. Não é para mim. Não pode se encerrar em mim, porque não se encerrou apenas. Jesus não ensinou que deveria se encerrar em mim. Então Jesus, quando estava aqui na terra, ele vem com sinais, maravilhas, ele nasce de uma maneira gloriosa, né? De forma virginal. A sua mamãe não tinha conhecido o homem. Uma adolescente recebe a notícia de que ela seria a mãe do Filho de Deus. Você imagina isso, gente? Que coisa gloriosa. 400 anos de silêncio profético. O que é isso, Tabata? Não tinha uma inspiração profética no meio do povo por 400 anos. Era o povo apenas estudando as escrituras antigas e não tendo conhecimento, revelação naquele tempo. O que Deus está fazendo agora? Ninguém sabia, estava em silêncio. Silêncio profético, 400 anos. Então, de repente, o Senhor começa de novo a se comunicar por meio de famílias. E Deus não faz isso de uma forma só através do João Batista, que era o esperado. Se levantaria o Elias. Era profetizado que viria o Elias que restauraria todas as coisas. Por muitas vezes nós pensamos que João Batista foi aquele solo, sozinho, levantado, preparando o caminho do Senhor. Mas não, o Senhor começou a comunicar ali, o Espírito Santo comunica primeiro para uma adolescente, comunica para uma senhora que era estéril e que agora ia ter a glória de receber João Batista também em seu ventre, com um sacerdote também que já era velho. Comunica para um sacerdote que não acreditou em Deus a primeiro momento e fica mudo por isso. Porque pensa, como minha mulher idosa vai ter um filho agora? E vai se chamar João. Comunica para Isabel. E ela recebe aquilo. E ela fala, sim, Senhor, cumpra em mim, então. Comunica para Maria. Comunica para José. Comunica para uma outra mulher, senhora, viúva, que quando vê Jesus no templo, ela glorifica a Deus, porque ela já estava guardando ao Senhor, por 7 anos foi casada, e já tinha 80 e tantos anos, e agora ela pode ver o Messias. Comunica para um homem chamado Simeão, que também era um Zé Ninguém da época, mas que era um homem fervoroso de oração, de busca ao Senhor. Então o Senhor começa a usar pessoas como eu e como você, adolescentes, idosos, pessoas no auge da sua vida ministerial, como Zacarias. O Senhor começa a realizar a cada ponto, anunciando aquilo que ele estava fazendo, e então prepara o caminho através de João Batista, levantando muitos outros que estavam entendendo aquilo que estava acontecendo. O Messias está sendo levantado no meio do seu povo. É necessário que ele cresça e que a gente diminua. Era essa a mensagem. Por meio das famílias, por meio de bocas simples como eu e como você. Então, Jesus, quando ele começa a caminhar, ele ganha o coração do povo, o povo que estava disperso. Capítulo 9 de Mateus 35. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Olha só o que ele fazia. Ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias dentre o povo. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Rei. E aí, se ele fazia dessa forma, nós somos os imitadores dele. Então, ensino, pregação e sinais tem que ter na nossa vida. A gente tem que ter alguma coisa para ensinar para alguém, e no nome do Senhor, uma pregação nas nossas bocas acerca de algo que o Senhor está nos comunicando. Para isso precisa ter relacionamento, e o povo de Deus precisa carregar sinais. Nós precisamos crer que ele continua curando hoje, que ele continua libertando, que ele continua levantando, capacitando, ressuscitando. Nós precisamos crer nisso. Então receba essa ativação hoje na sua vida. E Deus conta com você
Não só com a pastora Gabi, pastor Dani, comigo, não, conta com todos nós. É o povo da aliança de Deus, é o povo unido com o Messias, é o povo de Jesus. Não é sobre nós, é sobre Ele. Ele faz isso, Ele continua fazendo. E vendo as multidões, olha só o que a palavra vai dizer. Teve grande compaixão delas. Enquanto ele estava aqui, ele olhava para as multidões, teve grande compaixão delas, porque elas andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Esse é o mundo lá fora. Ele olhava para as pessoas, o Israel disperso, e ele tinha pena, ele tinha compaixão das ovelhas. Esse é coração de Jesus. Esse é coração como o coração do pastor Dani, que falou, desejo de gastar a vida lá, vendo aquele povo da África. E hoje ter as frentes missionárias para trabalhar por esse povo, porque deseja ver transformação de vida. Eles veem que essas pessoas são nécias. Elas precisam entender quem ele é, elas precisam conhecer assim como nós conhecemos. E então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Vamos só declarar isso agora? Senhor, eu quero orar junto com a sua igreja. Nós estamos ligando aqui agora nos céus como é ligado na terra. E nós estamos orando essa oração que o Senhor nos pede na tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que envie, Senhor, trabalhadores para a sua ceifa, para a sua colheita. E que o Senhor possa suscitar, Senhor, deste povo aqui, desta igreja, trabalhadores que estejam dispostos a trabalhar contigo, Senhor. Em nome de Jesus. É você essa pessoa que Jesus está falando. Então aqui a gente vê o propósito de Deus, tá? Essa é a introdução, o propósito de Deus. Agora a gente entra para essa parte, onde eu entendo que nós estamos vivendo como tempo profético, tá? Qual é o tempo profético que nós estamos vivendo? Que notícias vocês têm ouvido por aí? São boas, irmãos? Não são notícias boas. Nós temos visto coisas que são desesperadoras. Eu, como também na minha profissão secular, né? Vamos por aspas, porque não existe isso. Para mim não existe secular. Minha vida toda é para o Senhor. Mas de profissão também psicóloga. E eu me assusto de ver que hoje em dia as pessoas, até o próprio conselho, está normalizando coisas que claramente são patológicas. São distorções mentais. São desvios de comportamento natural dado por Deus. Estão mudando o que é natural pelo que é antinatural. Vocês estão entendendo aquilo que eu estou falando? Então, hoje em dia, você já não pode mais tentar fazer uma pessoa voltar à sanidade quando ela acha que ela tem que ser um animal. E ela decide que o sonho da vida dela, ó, esse sonho aí não é sonho de Deus, é que ela seja um animal de estimação. E a loucura vira tanta que o próprio homem, então, agora vai tratar a mulher como uma cachorra. E a pessoa vai comer deitada no chão, ela vai beber água lambendo como se fosse um cão. Tem um nome para isso. Dá até nome para isso. É normal hoje você ver, então, os desejos agora sendo colocados à frente da razão. E as pessoas trabalhando simplesmente pelos seus instintos naturais. E não mais raciocinando sobre aquilo. Raciocinando sobre o corpo que meu Deus me deu. Então Deus me deu um corpo feminino. Deus me deu útero. Deus me deu hormônios femininos que são diferentes do homem. Então o natural é que eu pense com a minha mente e deseje refletir aquilo que a minha própria natureza diz. Mas hoje em dia já não. Não é mais aquilo que se pensa, mas é aquilo que se sente. É aquilo que se deseja. O desejo está acima do pensamento, da razão. É certo isso, irmãos? Esse é o fim dos tempos. A palavra de Deus diz que haveriam dias assim. Essas coisas se multiplicariam quando fossem os dias finais. Paulo, quando estava na época dele, já considerava que os dias dele eram os últimos dias. Porque se é Paulo que escreveu Hebreus, ele vai dizer no capítulo 1 assim: antes o Senhor falava a nós por meio dos seus servos os profetas, mas nos últimos dias, agora, nestes últimos dias, tem nos falado por intermédio do Filho. Então, se Paulo já achava que naquela época ele estava vivendo os últimos dias, e nós já passamos 2000 anos da era de Paulo, e que hora que nós estamos no dia final? Porque os últimos dias já estão acontecendo há muito tempo atrás. Nós já estamos nos últimos minutos. Nós estamos nos últimos momentos, nos últimos segundos, minha irmã.
Nós não estamos mais podendo brincar com as verdades de Deus. Nós não estamos mais podendo pleitear entre dois pensamentos. Esse foi o clamor do profeta Elias no Monte Carmelo, quando estava lutando ali uma batalha espiritual contra os 400 profetas de Baal, está lá em 1 Reis 17, e os 450 profetas de Azerá. Dois deuses da época, que não são deuses, né, mas nomeados como deuses pela idolatria do coração humano. Então ali Elias, ele traz um confronto, primeiramente, em 1 Reis 17, Elias traz um confronto primeiramente, antes dele confrontar deuses, espíritos malignos, batalha espiritual externa, ele está chamando o coração do povo para Deus. E ele fala para o povo assim: até quando cochearão entre dois pensamentos? Na raiz do hebraico, aqueles pensamentos não eram pensamentos aqui da mente, mas um coração dividido. Até quando o coração de vocês, falando para o povo, vai permanecer de um lado para o outro? E a palavra diz que o povo não teve resposta para Elias. Então Deus, ele se comunica com o povo por meio de sinais mais uma vez. E o Senhor envergonha os 850 profetas do inimigo. E nessa vergonha que ele faz descer fogo do céu no altar verdadeiro. Mas antes, o altar do Senhor precisava ser restaurado. Esse altar que não é esse altar aqui. Esse altar que representa esse altar aqui. Esse altar aqui. A minha mente, o meu coração, precisa ser restaurado para que eu possa receber fogo do Senhor. Por muitas vezes nós chegamos na igreja, irmãos, e eu vejo isso com estes anos de ministério, vejo isso no meio do povo de Deus, pessoas que estão desejando arder no fogo da presença. Pessoas que genuinamente elas estão com vontade de queimar, de sentir, de ter uma experiência com Deus, mas elas não conseguem. E elas trazem uma expectativa sobre o servo de Deus, sobre o homem de Deus, sobre a mulher de Deus que está ministrando. Mas é necessário que a gente busque restaurar nosso altar primeiro. Deus não divide trono dele com ninguém. Tem uma frase do N.T. Wright que eu gosto muito, vai dizer assim: se Cristo não é Senhor de tudo, Ele não é Senhor de nada. Se Ele não for governante total sobre a minha vida, sobre o meu coração, Ele não vai dividir o governo dele no meu coração. Ele vai me deixar. Segundo o meu desejo, segundo o meu intento, Ele me entrega o meu próprio desejo. E esse foi o presente que Ele deu ao homem, quando conferiu ao homem imagens semelhantes. Uma mente que pensa, um coração que sente, e pode escolher pensar e sentir conforme os preceitos de Deus, os pensamentos de Deus, os sentimentos de Deus, ou vai preferir sobre si mesmo. Vai preferir a desobediência. Jesus, Deus, né, poderia, todas as coisas foram criadas por meio dele, para a glória dele, poderia ter criado seres como robôs. Poderia ter limitado a nossa capacidade de ir tão longe dele. Ele poderia ter nos colocado sobre uma coleira, assim como eu passeio com o meu cachorro, tem aquela coleira esticadinha. Quando ele acha que ele está indo longe, ele vai ver, pique, o negocinho já prendeu. Aí eu aperto, já vem. Deus não nos fez dessa forma. Ele nos fez livres. Satanás nos acorrenta, Deus não. Satanás acorrenta nossas emoções, nossos pés, Satanás faz isso. Coloca peso sobre as nossas vidas. Isso é papel dele. Deus não. Deus fez filhos e filhas livres. Deus fez homens e mulheres para a liberdade. E a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios que a liberdade do Senhor, a liberdade no Espírito, aí é onde o Senhor está. O Senhor não está encarcerado. Não teve nenhuma trava que pôde suspender Ele. Nem a morte pôde segurar o Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou no terceiro dia. Quando Ele determinou os dias que Ele desceria nas partes mais profundas da terra por um propósito. Porque Ele levaria cativo o cativeiro. Ele sim leva todo o cativeiro cativo para Ele mesmo. E quando Ele faz isso, fazendo algo que a gente pensa, meu Deus, é uma batalha espiritual. Ele entrou lá naquele lugar, nos abismos mais profundos. 1 Pedro traz coisas controversas, né? Que ele pregou os espíritos aprisionados desde a época do dilúvio. Mas não tem outras passagens bíblicas para comprovar isso, mas a gente pode pensar um pouquinho. Mas quando ele desce Jesus, na sua morte, nas partes mais profundas, naquilo que era para ser uma guerra, um desespero,
e ele resgata os cativeiros das trevas e ele ascende aos céus. Antes ele faz isso em Efésios 4. Ele vai subindo com os cativeiros e distribuindo também presentes para a humanidade. Esse é o coração do nosso Deus. Numa mão ele leva o nosso cativeiro, com a outra ele distribui presentes, irmãos. Ele é poderoso, ele é glorioso. Nosso coração, ele merece todo o nosso coração. Então Elias, quando ele faz essa chamada, no meio dos 400 de Baal e dos 450 de Azerá, restaura o altar, as pedras, tudo, coisa simples, usa ali pedrinhas e vai representando o que seria o altar do Senhor. Fogo do céu cai e confirma, Deus é o Deus verdadeiro. Os outros profetas já tinham se batido, se machucado, se martirizado. Deus não está se importando com os nossos martírios. Não é sobre propósito que eu vou fazer, não é sobre jejuns que eu vou fazer, não é sobre isso. É sobre uma análise. É olhar para o meu coração, Senhor, vê se há em mim, Salmo 19 final vai dizer, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. É isso, irmãos, é sinceridade de coração, é falar verdades para Deus na presença dEle, é ir de peito aberto, sem máscara, sem querer falar para o Senhor, glorioso Deus e Pai maravilhoso. Essa oração talvez não alcance tanto o coração de Deus como um grito desesperado que eu ouvi de um adolescente, dizendo que estava gritando a Deus, dizendo, Jesus me ajuda, porque ele estava cheio de vontade de pecar. Pedindo claramente, Senhor, esse desejo que está em mim. Um menino que está servindo ao Senhor com um movimento glorioso de adolescentes lá em Curitiba. E ele clamando ao Senhor, falando sobre a podridão que estava dentro dele, num grito desesperado da nossa alma, tendo às vezes pecado, mas indo para ele de peito aberto, Senhor, aqui minhas mãos estão sujas, eu não quero mais ser assim. Eu quero ser de outra forma, mas me restaura. Não é sobre arrotar santidade, irmãos, perdão pela palavra. Não é sobre isso que eu estou falando aqui. Mas a restauração do altar verdadeiro é eu reconhecer esses desejos, esses sentimentos, esses pensamentos que não estão em concordância com o propósito do Senhor. E eu vou caminhando nesse processo ao lado do Senhor. Ainda que seja difícil para mim, ainda que Ele não arranque o desejo, ainda que Ele não arranque a vontade, ainda que os pensamentos continuem me martirizando, ainda assim, eu estou com Ele, eu não abro mão dEle, eu quero estar com Ele. Senhor, eu não me sinto inteira para o Senhor ainda, mas eu estou nesse caminho e eu não vou te abandonar. Eu não vou te abandonar se o Senhor não me der. Eu não vou te abandonar se o Senhor não fizer. Eu não vou te abandonar se o Senhor não me libertar. Eu não vou te abandonar se eu continuar desejando essas mesmas coisas. Irmãos, eu conheço gays, homens que têm desejo por outros homens. E o Senhor não tirou o desejo, estão servindo ao Senhor. Confessam aquele sentimento. Eu sinto ainda desejo por outros homens, mas eu não largo meu Senhor por isso. Porque não são as minhas emoções que me governam, não são meus desejos do meu ventre que me dominam, mas é a minha consciência diante de Deus. É o que eu considero que Jesus é maior do que os meus desejos. Então, irmãos, quando a gente tem esse momento de Elias, estou indo para lá e para cá, mas vocês estão me acompanhando, né? A gente vai caminhando para o final. Quando a gente tem esse momento de Elias, era um momento onde havia muita apostasia. Correto ou não? O Israel não estava diante do Senhor com esse coração que eu estou falando aqui. O rei de Israel era um rei político, que fazia alianças políticas. Então, o casamento dele foi um casamento político. Ele se casa com a Jezabel, filha de Etbaal, porque ele queria uma aliança política com as outras nações. Então era um rei extremamente político, gostaria de fazer a sua própria vontade. Ele se entrega aos deuses da mulher. E ela, como uma rainha de Israel, não serve ao Senhor Deus de Israel. Ela serve aos profetas dela, ela é sacerdotisa de Baal e de outros profetas. Significa que ela serve à mesa desses profetas, que são profetas das trevas, não são profetas do Senhor. Ela serve à mesa deles. Ela então trabalha para promover a vontade desses deuses, a vontade desses guias que não são os guias de Israel, que não são Deus, não é o Elohim, não é Deus Yahvé, não é. Está no meio de Israel isso. Num momento como esse, você vê que aumentou então a apostasia, a idolatria, a sexualidade está exacerbada. Jezabel, nós sabemos que era uma mulher que tinha uma beleza, que convidava. Azerá é uma entidade relacionada muito à sexualidade ativa, à prostituição, a forma cultural de se oferecer sacrifícios para esses deuses era uma das formas, prostituindo-se, cometendo sacrifícios de prostituição, né, sexual diante daqueles altares malignos. Então era uma época em que Israel tinha os seus templos, seus postes ídolos para esses outros deuses. Israel estava totalmente contaminado. E no meio de tudo isso acontecendo, nós não vemos uma escassez profética. Não vemos, irmãos. Nós vemos aumento profético.
Nós temos a figura de Elias, mas se você vai lendo ali com calma, os reis, nesse momento crítico da história de Israel, Elias não estava sozinho profetizando. Assim como eu também estava dizendo que João Batista não estava sozinho profetizando. João Batista tinha ali uma mamãe, um papai. João Batista tinha outras pessoas que estavam também recebendo revelação de Deus. Os pequeninos da terra estavam se levantando. O Espírito Santo de Deus estava comunicando a vontade de Deus para pessoas simples como nós. Na época de Elias também estava acontecendo isso. Elias não estava sozinho. Era uma época onde existia uma comitiva de profetas. Escolas de profetas. Comunidades proféticas. Eu acredito que o Senhor está chamando essa casa hoje como uma casa para profetas. O Senhor está contando com os líderes dessa casa para fazer sim uma comitiva profética, para ensinar sobre os profetas, para ensinar sobre o que é o caráter de Deus, para levantar homens e mulheres. Irmãos, nem sempre os homens e mulheres profetas de Deus vão ser aqueles que têm uma visão, uma revelação. Não é sobre isso. É sobre uma palavra de direção, é sobre um conserto de coração, é sobre um olhar para... Às vezes o profeta é aquele que está olhando as notícias e está percebendo e conferindo com a Bíblia aquilo que está acontecendo e vai trazer uma mensagem direcionada de Deus para um conserto, para uma direção, para uma capacitação, para o povo de Deus saber o que tem que fazer no momento certo. Não é sobre predizer futuro, não é sobre acertar a profecia. Não é sobre dizer, o Senhor está me mostrando isso, aquilo e aquilo outro, eu estou cheio de visões. Não é sobre isso, irmãos. É sobre manter um coração tão fiel a Deus, ao ponto de outras pessoas terem você como um referencial. É o seu caráter, a sua família ser tão formada no caráter de Deus e na família de Deus, que as pessoas vão se consertar ao andar junto com você. As pessoas vão perceber que você carrega algo diferente. Você vai ter uma voz, você vai ser voz na vida de pessoas. Você vai ajudar elas a sair de cativeiros. Você vai pregar a mensagem, você vai ensinar. E se possível, vai ter sinais no teu meio. Nem sempre esses sinais vão ser os sinais que Deus usa como todo mundo. Não é sobre sempre ser um vidente. Sempre ser alguém que vai ter os sonhos. Eu gosto disso, eu sou uma pessoa meio mística. Mas eu sei que não é, por muitas vezes não é dessa forma que Deus me usa. Às vezes o Senhor não me mostra nada sobre a vida de alguém. Mas a minha mensagem de vida está sendo proclamada. Salmo 19 começa dizendo: os céus declaram a glória de Deus. Os céus, irmãos. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite declara sabedoria a outra noite. Sem linguagem, nem palavras, ouvem-se as suas vozes. Irmãos, sabe o que é isso? Não tem linguagem, não. Não tem palavra. Ninguém está falando, ninguém está pregando, mas você está olhando para o céu, já está anunciando a glória de Deus. O firmamento está anunciando a obra de suas mãos. Um dia está discursando a outro sem falar nada. Tem gente que precisa olhar para a vida do povo de Deus e ver. E não é sobre o que a gente vai falar. Sabe por quê? O crente já está mal falado. Chega o crente falando na família, a família fala, não quero nem ouvir. Não me fala do nome de Jesus, não. Mas por quê? Porque os representantes dele estão dando mau testemunho. Aí quem leva conta é ele não tem nada a ver com isso. Ele andou com um caráter irrepreensível. Ele foi alguém que cumpriu cabalmente o plano e desejo de Deus. Ele é o Filho de Deus revelado ao mundo para a salvação desses que estão falando mal dele. Porque os representantes não estão fazendo aquilo que tem que fazer. No tempo de Elias, não era escassez profética. A voz do Senhor não estava apagada, a voz do Senhor estava falando e muito. Então, quando Elias ele sai fugido para fugir de Jezabel, que Jezabel ameaça ele depois do ocorrido, e ele vai para Deus, ele vai chorar para Deus dizendo que ele era o único, né? A síndrome de Elias, o único profeta verdadeiro que ficou no meio de Israel. O Senhor fala para ele: meu filho, levanta desses pó, se liga. Eu separei 7.000 outros que não se dobraram diante de Baal. E você ainda tem que ungir um outro no teu lugar, que está lá também trabalhando em meu nome. Ele encontra um servo também, que era servo trabalhando na casa de Acabe no caminho. E ele fala assim: Elias, você não sabe como eu escondi de 50 em 50 nas cavernas os profetas e tu alimentando eles com pão e água nesse tempo que você foi lá profetizar? Você não está sozinho, de 50 em 50. Irmãos, é aqui, ó. Nosso grupo todo é um grupo de 50, onde está sendo escondido por Deus de pão e água. Diante dessa geração perversa que está querendo matar os profetas de Deus. Vozes que estão sendo massivas para serem caladas. Mas a minha voz e a sua não vão ser caladas. Nós não viemos aqui nessa manhã para sair daqui com vozes caladas. A minha sua vida fala sobre Deus. A minha sua vida é convidada a testemunhar sobre Deus. Então nós chegamos aqui nessa passagem, eu leio ela e a gente já finaliza. O tempo avança aqui nesse lugar.
Oh Deus amado, eu gostaria de falar horas para todos vocês. Então aqui a gente chega num momento em que tudo isso de Elias já aconteceu. O Senhor, ele já demonstrou seu poder. Existiam profetas que estavam sendo discipulados por Elias e por outros. Elias tinha discípulos pessoais. Você sabia, pastor Dan? Elias tinha discípulos. Um deles a gente sabe que é o Eliseu, o mais chamado aqui, o mais que foi falado. Mas sabia que Jonas também, no Talmud, né, a lei oral judaica, tem especulações de que o próprio Jonas, que foi lá para o ventre da baleia, foi um dos servos de Elias. Foi um dos discípulos dele. Nem todos os discípulos nossos vão dar certo. Mas Deus não desiste de nenhum deles. Elias foi um homem que ensinou também e trouxe pessoas para aprender junto com ele. Os profetas tinham os profetas e os discípulos dos profetas que caminhavam juntos. Esse aqui que eu vou ler agora era um dos discípulos dos profetas. Então você imagina, se até os discípulos têm essa ousadia aqui, imagina os profetas, né? Que esse aqui tem uma ousadia lascada que agora nós vamos ler. Então, esse aqui está em 1 Reis 22. A gente vai ler a partir do versículo 1. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. O Acabe ainda era o rei nessa época. O rei do Israel. Ele já tinha feito cada uma, irmãos. E ainda assim Deus estava exercendo misericórdia porque tinha desejo de salvar. Deus tinha desejo de salvar Acabe. Se ele se convertesse ao Senhor, o Senhor salvaria. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel, que era o Acabe. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? Isso é uma cidade. E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então, pera lá. Teve uma guerra anterior, ali no capítulo 20. Uma guerra de Israel contra a Síria. Deus tinha levantado o próprio Elias para ir profetizar agora o bem para Acabe. E dizer que ele iria para a batalha e venceria essa batalha. Ele tomaria, sim, a cidade e venceria sobre o rei da Síria. Só que ele deveria exterminar tudo. O que o rei Acabe faz? Ele não faz isso. Ele percebe, igualzinho Saul, alguém falou aí. Ele percebe que o rei Acabe era mole de coração. E Deus já tinha dado a grande vitória. E ele chega agora com vestes de saco, o rei da Síria. E ele se apresenta com uma forma ruim ali pro rei. Ai, rei, estou arrependido, não. Deixa sair livre. Por isso não recebeu toda a herança que o Senhor tinha. E recebeu uma palavra de um profeta que era dos discípulos. Estava lá no meio da batalha. Chama um outro e fala, me fere no rosto. O outro fala, não, eu não vou te ferir no rosto. Você imagina chegar um amigo e falar, me fere aqui no rosto, que eu vou representar algo espiritualmente ali para uma pessoa. Aí ele chama o outro fere o rosto dele, ele chega, faz uma parábola para o rei Acabe e traz uma profecia negativa agora, porque você deixou sair livre. Então o Senhor vai trazer juízo sobre você. Acabe sai triste e deprimido dessa batalha. Passam-se 3 anos até chegar esse momento aqui. Agora o rei Josafá, que é o de Judá, convida o rei Acabe para que eles possam... Olha, vocês não estão vendo que Ramote de Gileade era para ser nossa e a gente ainda não fez nada em relação a isso? Existem coisas de Deus que já eram para ser nossas. E o Senhor não tem entregado nas nossas mãos por causa do nosso coração. As motivações dos nossos corações contam no momento em que nós vamos ou não receber algo que é nosso por direito. Por muitas vezes nós não queremos aquilo para dar glória ao Senhor. E o Senhor sabe. Então aqui já tinha Deus revelado que era para Ramote de Gileade ser de Israel. Era parte de Israel. Ele tinha mesmo que tomar aquilo, mas ele não consegue tomar por causa de uma negligência que ele cometeu diante de um feito, de uma declaração profética do Senhor. Então algo aqui, o Senhor quer que nós prestemos atenção nas declarações proféticas que nós recebemos. Palavras proféticas não são palavras quaisquer. Quando Deus nos dá uma direção, aquele que tem ouvidos, ouça o que Deus está dizendo. E ouça com atenção e considere o que o Senhor está dizendo. Porque depois não adianta a gente ir lá falar que o profeta errou. Mas já era para eu ter recebido. Mas já era para eu ter alcançado. Mas já era para eu ter conseguido. Por que eu não estou conseguindo? Existem coisas que é para ser sua. Já era para ter sido entregue nas tuas mãos. Mas onde é que está seu coração? Está no Senhor? Está na vontade de Deus? É para a glória e honra dele? Por muitas vezes não. Aqui nesse momento... 3 anos se passaram de algo que Deus já devia ter entregue para eles.
mas por uma negligência de coração. Agora eles vão fazer uma nova, vamos arquitetar agora um novo plano para conquistar aquilo que era nosso por direito. Mas ainda assim vocês vão ver como é que está o coração desses homens. Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja, Ramote de Gileade? Respondeu Josafá, o rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então houve ali mais uma aliança, para eles irem conquistar aquilo que era de Deus. Disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Aqui é homem, servo de Deus, o rei de Judá estava mais acertado no seu coração do que o rei de Israel. Conselho bom esse. Então o rei de Israel juntou os profetas, cerca de 400 homens. Olha lá, 400 de novo. E lhes disse: irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Porque Josafá achou aquilo estranho. Os 400 falando a mesma coisa. Vai que o Senhor vai te dar. Não tem nenhum que é do Senhor? Respondeu o rei de Israel a Josafá assim: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este, Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale assim o rei. Olha só, esse daí não fala as coisas que eles querem ouvir. Esse daí o povo não quer consultar. O povo não quer ouvir o que tem para consertar. O povo quer ouvir o erro. Vai que vai dar certo. Vai que você vai alcançar. Vai que você vai conseguir. Por muitas vezes aquilo que você vai conseguir, irmãos, é seríssimo. Às vezes aquilo que Deus tem mesmo para te dar. Mas o momento do teu coração não está pronto para receber. Então nós queremos pessoas que falem para nós apenas o bem, mas não aponte as áreas do nosso coração que precisam ser consertadas para estar apto para chegar na vitória de Deus, para a honra de Deus, para a glória de Deus e receber aquilo sem perder o coração. Então, por muitas vezes, não é que Deus não tem aquilo para nós, mas é que nós não estamos prontos para receber o que Deus tem para nós. Hoje o Senhor quer alinhar isso em nossos corações. Comecei falando sobre alinhamento de coração. A palavra de Deus ela é apta para isso. Então, enquanto eu estou pregando, o Senhor já está trabalhando no teu coração. Ele quer alinhar teu coração. Ele quer preparar teu coração de tal forma que você seja apto para receber tudo que Ele escreveu e determinou sobre a sua vida. Salmo 139 diz que assim como um bebezinho está sendo formado aqui no meu ventre, antes que nenhum dia desse bebezinho houvesse, o Senhor já escreveu e determinou os dias dele. Os dias da Valentina já estão sendo determinados por Deus. Agora eu acredito que eles já estão até selados. Eu contribuo com alguma oração. Eu estou orando algumas coisas que eu tenho buscado no coração de Deus para declarar sobre a minha filha. Mas Deus já determinou escrever os dias dela antes que ela venha ao mundo pela primeira vez. Ela vai dar o primeiro choro. O Senhor já tem todos os planos dele para ela. Cabe a mim, como uma mãe, ensinar os caminhos do Senhor para que ela possa receber cabalmente tudo que Deus designou para ela. Mas o nosso coração precisa estar pronto para isso. Então veja, aqui ele vai dizer: não quero esse daí. Esse daí só fala o que é mal para mim, nunca fala o que é bom. Então respondeu o rei de Israel aí. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaias, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. Todos os profetas profetizavam diante deles. Então eles estavam com vestes reais, era como a corte real. Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então o mensageiro que foi chamar Micaias falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Essa é a pressão da nossa sociedade sobre nós, os remanescentes do povo de Deus. Fala aquilo que o rei quer. Fala o que o governo desse mundo quer. Fala o que o governante desse século quer. Mas mede as palavras, não vai falar tudo o que o Senhor quer. Porque a palavra que o Senhor quer, por muitas vezes, vai ferir esse sistema. Eles não querem que a gente fale exatamente aquilo que o Senhor está dizendo.
Ele quer que de qualquer forma a gente comece a se adaptar de uma forma, a gente se adapta um pouquinho aqui, a gente se adapta um pouquinho ali. A nossa família vai se adaptar um pouquinho mais aqui, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque está sendo assim no governo desse mundo. Porque está sendo assim que está sendo dito. É isso que é empatia, é isso que é acolhimento. Isso que a gente faz aqui na igreja não é acolhimento. É porque a gente fala que é errado, que é pecado. Então isso aqui não é acolhimento. Não, acolhimento é assim, eu tenho que falar consonante ao que o sistema está me forçando a falar. Mas existem verdadeiros profetas de Deus que não vão se dobrar. O povo de Deus não tem que se dobrar e não tem que se alinhar. Eu tenho que se alinhar aos propósitos do Senhor, mas eu não posso começar a me alinhar aos propósitos do mundo, aos governantes desse mundo, aos tronos da maldade. Porque existem os tronos deste mundo. Existem os governantes deste mundo que estão sendo influenciados pelos tronos da maldade, por espíritos malignos, por espíritos que são contrários ao Espírito de Deus e que desejam que a era das trevas se concretize. Mas nós somos o povo do avivamento de Deus. Nós somos o povo que acredita que a glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. Nós somos o povo que não pode se render a um sistema e não pode começar a se adequar às coisas deste mundo para ser agradável, para a nossa palavra ser mais bem recebida, para que as pessoas possam olhar e falar, não, mas, não, falou muito grosso, falou muito... A gente tem que ter jeito, agora modo, Deus tem seus modos, Deus tem alguém que é mais tranquilinho para falar, mas Deus também tem ainda os homens de voz de trovão, e que se levantem homens assim que não se dobrem. Homens e mulheres de autoridade no Espírito de Deus, de intrepidez. Então vem lá. Vieram falar assim para ele, a tua palavra seja como a de um deles. Fala o que é bom. Respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele respondeu, sobe e triunfarás, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. Eita, que agora ficou estreito. Ele falou a mesma coisa que todos os outros. E então o rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então ele disse, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Mesma palavra que Jesus está dizendo lá em Marcos 9. Mesma visão. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse? Eu, que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaias prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército dos céus estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Isso são as cortes celestiais. Isso ocorre todos os dias acerca das nossas vidas. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com o quê? Respondeu ele, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor mesmo pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenana, chegou e deu uma bofetada em Micaías. Por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, toma Micaias e devolve-o a Amon, governador da cidade, e direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Então disse Micaias, se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais, ouvi isto vós, todos os povos. Um espírito de engano na boca de todos os profetas. Até esse momento eu falei do mundo, né? Existe uma coisa diferente no mundo que não é aquilo que a gente tem. A igreja não deve ser dessa forma. Mas quem tem percebido no meio da igreja? Um espírito de engano, uma manipulação, uma desordem, profetizando bênção para um povo que não quer saber de Deus,
que não tem desejo de agradar a Deus, que não está buscando qual é o conselho do Senhor, mas está profetizando bênção. E por muitas vezes, isso tudo está acontecendo. Por que o Senhor mesmo está dizendo que Ele não foi o inimigo que colocou e confundiu os planos de Deus, e Deus de repente ficou pensando, meu Deus, agora até os meus profetas estão profetizando mal? Agora até os meus profetas, porque agora aqui não está falando que era profeta de Baal e de Azerá. Eram os profetas do Senhor, né? Só que eles eram falsos profetas, porque eles não estavam entrando em todo o conselho de Deus. Então hoje, quando eu disse assim, que essa mensagem era uma mensagem que eu fiquei, Senhor, né, eu vou trazer ela, era para esse povo, porque o Senhor está querendo achar aqui nesse meio pessoas que sejam como um no meio de muitos que estão falando o contrário. Deus, Ele tem escolhido essa igreja, o Senhor tem escolhido essa congregação, e hoje pela manhã o Senhor confirmava ao meu coração que era sobre esse lugar que era para falar sobre isso. Deus tem escolhido esses líderes, Deus tem colocado um desejo, um anseio de fazer a vontade dEle. E o tema dessa mensagem é Micaias e o evangelho completo. Por que completo? Por que o evangelho completo? Porque nós não podemos pegar partes do evangelho que são melhores, que são boas, e excluir as partes que envolvem a renúncia, a mudança, a transformação, o coração voltado todo para Deus. Por que o Senhor por muitas vezes tem permitido isso? Então o juízo do povo, profetas que estão mentindo para o povo, menino de 14, 15 anos, sendo proibido pelo conselho tutelar de pregar nas igrejas porque falavam um monte de mentiras, agora tem músicas sobre as línguas estranhas? Nós achamos isso é normal? A pessoa que é do mundo, ela não sabe discernir quem é o povo de Deus e quem é o povo que não é de Deus no meio das igrejas, porque a igreja está virando tudo a mesma coisa. Mas é necessário que o juízo comece primeiro pela casa do Senhor. E que nós sejamos as bocas proféticas que não vão concordar com isso. E que vão se manter fiéis a uma palavra do Senhor, tão certo como disse o Senhor. É assim e é assim. Não apenas ver o que está na egrégora, irmãos. Eu vou falar uma coisa que eu dou aula em escola de profetas e isso falo muitas vezes. Tem muita gente que tem o dom profético no meio da igreja, mas não acessa o coração de Deus. Dom é presente de Deus, Ele dá desde o nosso ventre. Por muitas vezes isso não significa intimidade. A pessoa tem visão, a pessoa tem revelação, mas são as mesmas revelações que estão sendo distribuídas nos ares, até mesmo para os discípulos das trevas. Tem macumbeiro, tem astrólogo, tem tarô, essas pessoas que estão vendo coisas que estão acontecendo. Você coloca lá na internet, tem esse povo, que é o povo das teorias que está acontecendo, estão prevendo coisas que estão acontecendo. Tem os prognosticadores das trevas que estão dizendo exatamente o que é que vai fazer. Por quê? Porque isso tudo são informações que estão nos ares. É necessário que o profeta de Deus, o homem, a mulher de Deus, o povo profético do Senhor, rasgue esse raso dos ares. Você precisa rasgar. Você não pode ficar só profetizando o que está tudo ali, ó. Está tudo mostrando. Porque às vezes isso tudo que está mostrando é exatamente a vontade do Senhor para levar as pessoas para o seu juízo. Mas existem aqueles que são homens e mulheres de Deus que vão se posicionar no lugar secreto. Que vão se posicionar no lugar de temor do Senhor. Que vão se posicionar no lugar de conselho do Senhor. Eu não quero ver apenas aquilo que está disponível para todos. Eu quero ver o completo. Mostra-me mais, Senhor. Mostra o que não estão enxergando. Mostra o que está no teu coração. Mostra as razões do teu coração. Por que estão 400 falando que vai enviar para a bênção e para vencer, sendo que o Senhor pretende matar? Porque existe a dureza de coração. Porque o Senhor queria abater e libertar um povo que estava como ovelha sem pastor, mesmo tendo um rei. Tem gente que está lá no meio daquelas igrejas, irmãos. Elas não têm pastor. Deus quer libertar aquele povo. Deus quer libertar o povo que é cativo, que Ele está olhando com um coração de compaixão e querendo tirar aquele bando de ovelhas que são dele, que estão magras, que estão sedentas, que não estão sendo cuidadas, que não estão sendo alimentadas, que não estão sendo alimentadas com o pão do céu. Então que se levantem homens de Deus que vão enxergar mais e vão enxergar além, que vão sair de seu próprio umbigo, das suas próprias questões pessoais e vão, Senhor, existe alguma causa do Senhor que o Senhor quer me mostrar? Existe algum clamor que nasce do teu coração que o Senhor quer me usar? Existe alguma vida que ninguém está orando por ela e que o Senhor quer que eu ore? Existe mais do Senhor para nós. Existe mais revelação de Deus para nós. Ezequiel vai dizer assim, a gente já finaliza. Ezequiel 14, do 6 ao 11.
Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Isso era uma profecia de Ezequiel ao povo de Israel. Porque qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, está cheio de gente alienada dentro da casa de Deus. Alienada do Senhor e do seu coração, levantando ídolos pessoais para si. E tiver tal tropeço para iniquidade, e vier ao profeta, para me consultar por meio dele, a esse, eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Aqui é o motivo por qual Deus fez isso. Permitiu um espírito de engano sair do próprio conselho de Deus e mentir para todos os profetas. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminarei ele do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do povo de Israel. Então o Senhor pega um povo desviado de coração e dá para esse povo um profeta desviado de coração. Porque o juízo vai recair sobre os dois. Mas sobre nós a palavra do Senhor está vindo. Uma palavra de intimidade com o Senhor. Uma palavra de zelo do Senhor. Uma palavra de compromisso com a lei do Senhor, com os preceitos, os conselhos, os mandamentos do Senhor. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade, a iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, e nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Eu acredito que essa manhã é uma manhã de convocação celestial. Uma manhã onde o Senhor está buscando ouvidos que estejam atentos a ouvir mais. Uma manhã onde o Senhor está limpando corações como um cirurgião faz, tirando a doença com seu bisturi. Todo câncer dos nossos corações, que não seja físico, mas um câncer espiritual. Toda contaminação que vem disfarçada de motivações, de desejos, de anseios, que parecem bom e por muitas vezes até está lá dentro do conselho do Senhor. Mas por causa das motivações do nosso coração não estão voltando em glória para o Senhor. O Senhor, como um bom pai, tem desejo de dar a nós presentes, prazeres, delícias. Ele é pai das delícias. Ele construiu o jardim das delícias para colocar o homem como seu governante. Ele não é Deus que criou o jardim das misérias, o jardim da pobreza, o jardim da escassez, o jardim da necessidade. Não, ele cria o jardim das delícias. E ele dá ao homem o governo dessas delícias, a administração dessas delícias. Mas o Senhor faz isso, dando de presentes, mas principalmente dando a si mesmo, para que nós possamos consultar a Ele em tudo, em tudo. Senhor, é assim que o Senhor quer que eu administre as delícias que o Senhor colocou na minha mão? É assim que o Senhor quer que eu administre as riquezas que o Senhor colocou na minha mão? É assim que o Senhor quer que eu enfeite os presentes que o Senhor me deu, os talentos que o Senhor me deu? Como que o Senhor quer que eu distribua isso? Com quem que o Senhor quer que eu compartilhe? Com quem que o Senhor não quer que eu compartilhe? Quais são as alianças que o Senhor quer que eu faça e quais são as que o Senhor está me dizendo não faça? Hoje o Senhor está falando sobre alianças aqui também. Alianças que não devem ser feitas. Alianças que não podem ser unidas. Não. Quando os propósitos não estão em acordo, não podem andar dois juntos num caminho diferente. Não há comunhão do justo e do injusto, do fiel e do infiel, não há. O Senhor não está no jugo que é desigual. O Senhor está limpando hoje alianças aqui. O Senhor está trazendo de volta. O Senhor está chamando para perto. O Senhor está condenando aquilo que não está certo diante da sua presença. O Senhor está chamando a um conserto não porque Ele é um pai de juízo, mas porque Ele é um pai de amor. O Senhor não tem desejo de alianças políticas, de alianças polidas. Parece que é bom, mas não é bom.
não está glorificando ao Senhor, não está trazendo o Senhor no centro, não está sendo bom testemunho, arranca hoje. O Senhor me mostra dedos arrancando alianças, tirando, fazendo separação, divorcie desse laço. Mas não se una mais, não compactue mais com essas coisas que estão em discordância clara dos preceitos do Senhor. Você não precisa de uma revelação profética, você precisa de obediência. Por muitas vezes a nossa mente nos engana e nós sabemos que aquilo está errado, mas nós colocamos muitos motivos agradáveis à frente, como se nós estivéssemos com uma boa motivação em nos unir. Mas o Senhor hoje com a sua espada está trabalhando, fazendo essa divisão e mostrando quais são as coisas que não devem mais estar em nosso coração. No meio desse povo, o Senhor quer levantar pessoas. O Senhor quer levantar pessoas em empresas. Eu vejo chapéus de formatura, jovens sendo levantados no meio onde eles estão para a glória do Senhor. Faculdades que o Senhor quer dar, formações que o Senhor quer que se conclua. Portas que o Senhor quer abrir, janelas que o Senhor quer dar de oportunidades para coisas que não estavam dando certo, mas Ele precisava falar essa palavra ao teu coração hoje. Entrega tudo isso a mim. Faça tudo isso para a minha glória. Contribua com tudo isso para os meus planos, para os meus projetos. Abra o teu coração para receber mais dos meus sonhos. Muitas preocupações o Senhor está visitando nessa manhã. Preocupações, ansiedades que estão sendo como dispersões, como divisões, para que o teu coração não receba a glória dos sonhos de Deus. Mas o Senhor está limpando hoje. O Senhor está tocando neste lugar hoje, neste lugar escuro, neste lugar que te oprime. O Senhor está te levando para fora. Assim como o Senhor chama Abraão e diz: sai para fora da tenda e olha para as estrelas dos céus, porque eu mostrarei a você quão grande será a sua descendência. Saia para fora do governo humano, do governo das trevas, e suba para esse lugar. Nós estamos dando uma ordem agora às mentes para que sejam acesas. Ascendam ao lugar onde o Senhor pode revelar planos e sonhos. Subam. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus. Então suba agora. Os olhares do Senhor, o olhar do Senhor vê à frente daquilo que você está olhando. Então suba o teu olhar. Assim como Josué pôde levantar os olhos e ver os exércitos celestiais prontos a pleitear com ele. Assim como Abraão pôde ver acima das circunstâncias naturais para receber a promessa do Senhor. Assim como João foi convidado: suba para cá e te mostrarei as maravilhas que eu tenho revelado. Assim o Senhor dá uma ordem nessa manhã. Mentes e corações, subam. Subam, subam, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia desse turbilhão de dúvidas, saia desse turbilhão de confusão, saia desse lugar de muitas vozes e suba para ouvir a completude do Senhor. Todo cativeiro que tem impedido pessoas de ouvir a voz do Mestre, sejam livres agora. Que haja liberdade no Espírito de Deus. Nós denunciamos agora como igreja do Senhor todo espírito enganador, todo espírito mentiroso,
todo espírito de ludibriação e adivinhação. No meio do povo de Deus, não. Pois o povo de Deus brilhará como a estrela do firmamento. Nós declaramos uma palavra sobre a verdadeira igreja do Senhor. A verdadeira igreja do Senhor é brilhante como o sol. A verdadeira igreja do Senhor não se vende. A verdadeira igreja do Senhor não está à venda, ela não é uma prostituta. A verdadeira igreja do Senhor está se santificando a cada dia mais. A igreja verdadeira do Senhor está se purificando a cada dia mais. A igreja verdadeira do Senhor está crescendo em temor e em comunhão a cada dia mais. E aprove ao Senhor que achou este lugar como um selo verdadeiro da tua presença. Aprove ao Senhor que encontrou nesta igreja, neste povo que se chama pelo nome dele, um povo que acessa o conselho dos céus. O povo que se compromete com a presença e não está disposto a vender a presença pelos bens, pelas conquistas pessoais. Um povo que está se conformando cada vez mais com a imagem e semelhança do Senhor. Senhor, nós oramos, nós clamamos. Que o Senhor escolha dentre nós, homens e mulheres, pequeninos e idosos, que estejam no conselho profético do Senhor. Que sejam voz, mesmo quando não abrirem as suas bocas. Que sejam como as comunidades proféticas no meio dessa atmosfera maligna que está aí fora. Nós estamos rompendo com essa atmosfera. Nós estamos rompendo com essa atmosfera e nos comprometendo com o Deus da aliança. O Deus poderoso, o Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. O Deus que abre o mar para libertar o povo e que subjuga os ídolos. O Deus que lança as pragas de juízo e coloca o seu povo a são e salvo no meio da grande tribulação. O Deus que preserva e alimenta o teu povo com pão e com água. O Deus que não deixa faltar nada para o seu povo, que é coluna de fogo de noite e que é nuvem de proteção pela manhã. O Deus que põe o teu povo como guardas no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus onipresente. Nenhum mal nos sucederá e nem praga nenhuma chegará na nossa casa. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que está visitando com sinais e maravilhas o teu povo. Deus maravilhoso e poderoso, Deus ao qual nós não vamos nos desviar. Tão certo como vive o Senhor, falaremos e viveremos conforme a tua vontade. Estamos diante da tua presença, Senhor. Levanta esta casa, Senhor. Levanta esta casa, Senhor, mais alto nessa manhã. Levanta a igreja essência mais alto nessa manhã. Levanta mais alto, Senhor. As águias deste lugar subam mais alto. Subam mais alto. Subam mais alto. O Senhor está libertando. O Senhor está liberando águias deste lugar para resgates. O Senhor tem resgates de lugares onde estão sendo oprimidos. Visita, Senhor, com salvação. Arranca com mão forte. E usa as vidas de cada um aqui. Nós declaramos salvação sobre a nossa casa. Salvação sobre os nossos familiares. Salvação sobre as nossas famílias. Nós veremos o povo do Senhor se levantar e aumentar em número. Nós declaramos salvação sobre as nossas famílias, os nossos amigos de escola, os nossos amigos de faculdade, sendo salvos, sendo libertos. Os nossos amigos do trabalho, os nossos chefes, sendo alcançados com a glória do Senhor, através das nossas vidas, Senhor. Nós estamos nos colocando, Senhor, a seu disponível serviço. Nós estamos pedindo conta conosco, Senhor, para serem esses trabalhadores da última hora. Trabalhadores da tua seara.
já estão de Profetas pé. que não se dobrarão diante do E inimigo. essa é a terceira onda. Profetas que continuarão falando a verdade do Senhor. E essa é a terceira onda. E os trabalhadores Homens e mulheres que andarão já na estão contramão de deste pé. mundo. E essa é a terceira onda. E essa é a terceira onda. E essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. Temproe alara da baia sore mantoroto cante alara da baia sore alara da ba. Tempro sore mantora alara da baia soe alara da baia soe. Te arapa com sore mantoroto cante alara da baia sore mantora alara da baia soe. O Senhor está distribuindo mais um selo para essa casa. Mais um selo dos céus está vindo sobre essa igreja. Um selo de autenticidade. Um selo de compromisso. O Senhor está inaugurando algo novo aqui para essa casa. O Senhor está entregando ao pastor, ao anjo da casa. O Senhor está entregando um novo encargo. Está descendo um novo rolo do céu sobre este lugar. É uma incumbência celestial. O Senhor conta com os líderes. O Senhor está trazendo um ensino novo. O Senhor está abrindo as portas para o ensino. O Senhor está estabelecendo uma escola. O Senhor está dizendo: convida os profetas. Convida eles a sentar à mesa. Aqui haverá pão a ser distribuído. Aqui haverá água limpa para ser purificação. O Senhor está trazendo instrumentos de purificação de dons que foram contaminados. O Senhor está convocando. O Senhor está chamando. O Senhor diz que conta com vocês. O Senhor também está liberando alianças que são dele. Haverão pessoas de compromissos que se unirão. Existe uma comitiva que se unirá para um bom propósito. Propósito do Senhor. Uma parte contribuirá com outra. Uma pessoa trará aquilo que falta. Será como um complemento, será como um quebra-cabeça nessa porção nova a qual o Senhor está trazendo e confirmando a vocês. Não apenas desta nação, mas de outras nações. As orações que se farão, as intercessões, trarão liberações que mudarão o rumo da nossa nação. O Senhor vai tocar o governo através de orações que se farão nesse lugar. Já estão sendo realizadas. Haverá uma porção de unidade. Senhor, nós pedimos que o Senhor guarde essas alianças. Guarde como povo escolhido, escondido pelo Senhor. Nós pedimos, Senhor, que toda aliança que não provém de Ti, todo aquele que parece que é, mas não é, o Senhor não quer que se una, que o Senhor mostre com muita clareza, que o Senhor dê muita direção. Pois a mesa que o Senhor tem sobre este lugar é uma mesa branca, é uma mesa límpida. As águas que fluem desse lugar são águas do Teu trono. Elas não serão contaminadas. Que o Senhor continue zelando e protegendo por este lugar que se chama pelo Teu nome. Senhor, fortaleça os líderes. Fortaleça, Senhor, o corpo físico e espiritual. Fortaleça, Senhor, com fortalecimento celestial nessa manhã. Para que possam caminhar mais uma milha. Para que possam viver mais este tempo determinado pelo Senhor. Com força e ousadia. Com intrepidez e sinais e maravilhas. Senhor, nós te damos graça, Pai. Te damos graça por tudo que o Senhor tem feito e realizado
Te agradecemos porque a direção do Senhor será confirmada. E o Senhor trará as confirmações necessárias para o teu povo. Te agradecemos por tudo que o Senhor entregou e pedimos que o Senhor guarde de não sermos roubados, saqueados pelo inimigo. Mas que o Senhor possa nos devolver de volta para as nossas casas em posse de vitória. Para a glória e o louvor do teu santo nome. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu espero que você entenda, a pastora Tabata não estará aqui orando por ninguém, até para preservarmos ela, o estado de gravidez que ela está. Então ela vai se retirar, mas nós glorificamos ao Senhor por essa palavra. E o convite que eu te faço é que você reflita sobre isso. Não se distraia. Não se distraia. Não se distraia. Essa não é uma palavra dura de forma nenhuma. É uma palavra de um Deus que nos ama. Um Deus que nos ama e nos chama a refletirmos sobre de fato o que é o reino, sobre as coisas que nós temos visto e ouvido, e que a gente submeta tudo a Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse é um Deus que nos ama e que está atento a nós, em tudo que nós pensamos, em tudo que nós vemos, em tudo que nós permitimos ou não que entre na nossa mente, no nosso coração. Nós te glorificamos, Senhor. Te glorificamos por essa palavra. Te glorificamos por quem o Senhor é, pelo Pai que o Senhor é, pela forma como o Senhor cuida de nós. Senhor, pedimos as tuas recompensas sobre a pastora Tabata, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua filha. As tuas recompensas, Senhor. Há um coração totalmente entregue ao teu reino, Senhor. Que ela continue provando da tua bondade, Senhor. E que ela saia daqui, Senhor, carregada das tuas bênçãos, Senhor. Em contrapartida a tudo que ela entregou para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Bom domingo para você. Bom domingo para você. Amém. Amém.